Ah, cara, assim, né? Vamos Todo lá. mundo quer falar desse cara. Vamos lá, eu falo. Deltan. Vamos ler o que ele escreveu e você comenta. Então eu leio. Para mudar a sociedade e parar os abusos de poder, precisamos nos unir. Este protesto é um forte ato contra os abusos do STF, que violam nossas liberdades constitucionais. Esse ato é um despertar para os abusos do governo Lula. Essa manifestação é a união da direita brasileira sob um grito de que não vamos desistir do Brasil. Partiu São Paulo. Eu posso falar tranquilamente, senhor Renato. Esse sujeito é o sujeito mais ridículo da política brasileira. Deltan Dallagnol é a figura mais ridícula que eu acompanho em muitos anos. Esse é o Cuck. O Cuck é aquele sujeito, todo mundo sabe, né? Que estão comendo a esposa dele, ele vai lá e gosta de assistir, sabe? Ele é isso em termos políticos. Ele, ano passado, vamos lembrar bem, ele foi derrubado de maneira absolutamente arbitrária no mandato dele e foi convocado uma manifestação com bolsonaristas e nós participando para defender ele e combater o PL 2630, que é o PL da censura. O Bolsonaro veio a público e falou, não é pra ter manifestação. Acabou com a manifestação dele. E ele foi na Jovem Pan e foi em diversos programas e ficava defendendo o Bolsonaro. Por quê? Porque é um merda. Um sujeito que se mete a isso é um merda. Aí vem uma manifestação do Bolsonaro para o Bolsonaro, porque essa manifestação, como o próprio Bolsonaro disse, não é sobre abuso nenhum. O Bolsonaro não convocou a manifestação sobre isso. Proibiu as pessoas de falar nesse tema e quando instado a falar sobre o discurso do Malafaia, ficou fugindo. Aí esse sujeito patético vai, porque o que ele quer é ficar lambendo a bota dos outros, porque ele é um oportunista eleitoral. E não é nem oportunista porque é malandro, tá, Renato? Ele é, mais do que um malandro, ele é um messiânico. Então, para todo messiânico, os fins justificam os meios. Então, como o fim hoje é, ele precisa fazer alguma coisa da carreira dele, porque ele é messiânico, porque ele vai salvar o Brasil, ele tinha que ter criado um fundo pela Lava Jato de 2,5 bi, ele é o cara que cometeu abusos na Lava Jato, porque houve erros sim na Lava Jato. Em vários momentos houve erros, tá? Então ele é o cara que tudo valia a pena porque os fins justificavam os meios pra ele. Então, se ele precisa se submeter a isso porque os fins justificam, ele faz. O Deltan Dallagnol é um sujeito patético. Patético. Um cara que foi tratado como lixo, como um cachorro sarnento pelo Bolsonaro, e aí vai lá e se arrastar e ficar tirando fotinho com essa cara de otário dele, esse cara é a representação do porquê a Lava Jato fracassou. Porque a Lava Jato se submeteu ao bolsonarismo, o bolsonarismo acabou com a Lava Jato, e eles ficam ali se arrastando, servindo de tapete pro Bolsonaro. Esse sujeito é a figura mais patética que eu conheço, tá? Eu tenho asco do Deltan Dallagnol. Eu prefiro que o MBL um dia acabe, mas o MBL nunca, como instituição, e nenhuma pessoa nossa vai submeter a um papel patético de um Deltan Dallagnol. Esse cara é o cocô do cavalo do bandido vivo, ambulante. Ainda nessa foto aí, ô Bahia, tem um comentário do Felipe Moura Brasil ali no canto. Põe pra gente aí. O pessoal tá vendo? Felipe Moura Brasil. Turma que defendia combate à corrupção e acabou aplaudindo o mensaleiro na Paulista é orientada a não pedir impeachment do Lula, porque o foco da manifestação é salvar a pele de Bolsonaro. Sempre foi. Para isso ele ajudou a soltar Lula, indicando Aras e Cássio e minando a Lava Jato. Recado claro aí. Absolutamente perfeito. É isso. E assim, novamente, aos bolsonaristas que estão nos assistindo aqui, são erros que o Bolsonaro cometeu e foram decisões que ele tomou, tendo em vista ali no começo do mandato dele a ideia que ele poderia chegar num determinado pacto com o STF. Então ele entregou a cabeça da Lava Jato, acabou naquela época libertando o Lula, a gente não vai lembrar, por mim solta o Lula mesmo, não sei o quê. Lembra que escuta, teve aquela famosa Se tiver que voltar pra liberar o Lula, libera, pô. Vota, exatamente. Pô. Então, foi decisão que ele tomou. Ele imaginava duas coisas. Um, ele pacificaria com o STF. E assim, o STF nunca quis pacificar com o Bolsonaro. E dois, ele achou que o Lula saindo, ele polarizaria com o Lula. E ele tinha a máquina na mão, ele era carismático. E ele ia traulitar o Lula porque o Lula ia energizar o antipetismo contra ele. Deu tudo errado. Deu tudo errado ali o plano do cara. O plano do cara era uma desgraça. Só que a maior derrota foi acabar com a Lava Jato. Porque se houve um instrumento na história brasileira que conseguiu pegar a elite política brasileira, não tô falando só da esquerda, foi esse. Mesmo tocada por gente inepta como esse Deltan. É que os caras eram tão ladrões, Renato, tão ladrões, tão lá, deixaram o rabo pra tudo quanto é lugar que estavam pegando tudo. Tá? Mas assim, foi uma escolha. Digite 1 aqui no chat se você acha que a escolha do Bolsonaro de entregar a Lava Jato pra salvar o Flávio foi uma escolha inteligente. Ou digite 2 se foi uma escolha suicida. Vamos ver aqui no chat. E o Moro não esteve nas manifestações hoje, né? Não. Pois é. Não.
Tem mais aí? Na verdade, só a gente e o Moro que não foi. Todo mundo foi. A direita, bom ponto você colocou. Todo mundo foi. O Novo, a Marina. Nem o Moro, nem a esposa dele. Nem o Moro, nem a Rosângela, a gente também não, mas, por exemplo, Van Hatten, Marina, o próprio Deltan, todo mundo foi. O Zema foi. Zema foi. O Caiado foi? Caiado foi. Foram muitos governadores. Foi de governador. Ronaldo Caiado, Jorginho Melo. Ratinho. Ratinho foi? Tem foto deles. Então, bom, Ratinho Eu foi, não imaginava então... que o Ratinho fosse. Eu cheguei a achar, mas assim... Na verdade, assim, numa das lives eu havia comentado que eu achei que não iria todos esses governos, que eles não iam comprar essa briga. Cara, a manifestação hoje, tá? Se tem um aspecto político interessante o Bolsonaro, quando dá a cartada na mesa, todo mundo do campo de oposição, tirando o MBL na prática, abaixa a cabeça e vai lá. É impressionante. Cara, Ratinho, Ratinho, é pra aparecer aí, pô. Você acha que alguém queria ir? Se fosse livre, todos iriam? Não, pô, Óbvio que eles têm um medo eleitoral, todo mundo tá fazendo cálculo, né? E aí é impressionante o poder do Bolsonaro. É porque esses governadores, eles viram o que aconteceu com outros governadores que compraram uma briga muito grande com o Bolsonaro, tendo sido eleito na plataforma política dele. Que é o caso do Witzel e do João Dória, que talvez, se a gente pensar aqui, deve ter outros também que compraram essa briga e depois foram duramente atacados pelo bolsonarismo, enfim, e acabaram na Rua da Amargura, porque foram pessoas que nunca não tinham expressão política nenhuma e se elegeram com aquele discurso. O Bolsodória, o Witzel, enfim, colado lá com ele. E eu vejo que esses caras olham para esses personagens e falam, eu não quero repetir a mesma cena dele, então eu vou me submeter a tudo que o Bolsonaro falar, ao menos nesses 4 anos, enquanto eu tento... se espera de algum deles que tentasse criar alguma personalidade própria, mas não me parece que nenhum deles está querendo olhar por esse caminho. Eles preferem só realmente obedecer o que é dito pelo Bolsonaro. Mas que é o caminho, eleitoralmente falando, o caminho mais inteligente mesmo. Mas até que ponto? Hã? Até que ponto? Não, eu acho que é só o caminho mais inteligente. Acho que se você fizer o cálculo mesmo, botar no papel, é o certo. Gente, o caminho mais inteligente pro MBL era estar lá também. Óbvio sim, que era. Nós Ô, teríamos Renan, estrelas. cara, o que tinha de gente que estava hoje na manifestação e que também estava na manifestação do Fora Bolsonaro em 2022, 21, Não, é assustador. Sim, mas assim, porque veja só, o Bolsonaro é a maior figura política, é a maior figura carismática do Brasil, de longe. E o Bolsonaro é o dono da direita brasileira. Então, é mais inteligente você se associar ao Bolsonaro do ponto de vista eleitoral? Historicamente, na grande maratona, no longo prazo, é o correto? Eu acho que não, tá? No longo prazo, nós estamos num caminho que, a meu ver, é o mais correto. Só que é o seguinte, pra próxima eleição não é o mais correto, nem pra outra eleição é o mais correto. Você acha que pra próxima ainda não vai? Pra próxima e pra outra. Pode botar pra 26. Pra 24, pra 26, o caminho mais inteligente em termos eleitorais é o de estar pendurado nesse caminho com o sim, Bolsonaro. sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É por isso que todas as pessoas que não gostam do Bolsonaro estavam lá. Vocês acham que no fundo o Deltan gosta do Bolsonaro? Vocês sabem o que... É só ver, pra quem não quiser acreditar no que a gente possa imaginar do que ele gosta ou não, é só ver as mensagens de muitos procuradores da Lava Jato na época da manifestação, da época da Lava Jato. Do Carlos Fernando, Sim. do próprio Deltan, de mensagens, claro, lá da Vaza Jato. Eles não gostavam do Bolsonaro. Não Eles gostaram. eles repudiavam, eles tinham nojo do Bolsonaro. Lembra o que o Caiado achava do O Bolsonaro? Caiado odiava o Bolsonaro. O Caiado acha Assim, o Bolsonaro nojento. Exatamente, assim, não é que ele não gosta do Bolsonaro, ele acha asqueroso o Bolsonaro. Só que ele vai na manifestação. Ele vai... Tanto que quando ele teve oportunidade, na época da Covid, ele foi um dos poucos governadores que saíram e ele foi lá numa manifestação, numa aglomeração. Voltem pra casa! Tem um irresponsável aí falando que é pra ir pra rua, que é pra aglomerar. Deu um discurso assim que ele lavou o sabão no Bolsonaro. Quando ele teve oportunidade. Depois ele viu que o discurso dele não ia prosperar, ele recuou, voltou atrás, virou amigo do Bolsonaro de novo, saiu candidato à reeleição junto, colado no Bolsonaro. Então, assim... Esse é o ponto, tá? Digite se vocês acham que o MBL deveria adotar esse caminho. É um caminho eleitoralmente esperto. Renatão, se for candidato lá e falar, me arrependi, eu tô com o presidente Bolsonaro.
Até o MBL eu mesmo faço uma meia-culpa. Bombar, essa live ia estar Desculpa, nesse instante, 40 mil pessoas. Não, é assim, hoje 40 mil pessoas assim, o Renato, Guto, nós seríamos estrelas. Isso. E digite Nós 2 se seríamos não. estrelas. Continue nesse caminho. Continue caminhando no deserto. Eu gosto de caminhar no deserto. Não sou judeu, tá? Não tenho vocação pra Moisés, mas gosto de caminhar no deserto. Já caminhamos a pé até Brasília, tá?